Calor específico. O calor específico é a facilidade ou dificuldade de variar a temperatura por unidade de massa da substância. Temos a seguinte fórmula que relaciona calor específico com capacidade térmica. Ou seja, calor específico é representado como C minúsculo e é igual à capacidade térmica dividido pela massa. Só que capacidade térmica a gente já viu que é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, se eu pegar a primeira relação aqui junto com a capacidade térmica, ou seja, se no lugar desse C eu substituir pela fórmula da capacidade térmica, eu vou encontrar uma outra fórmula que no caso é essa daqui. Ou seja, calor específico pode ser calculada também como quantidade de calor sensível dividido por ΔT vezes a massa, certo? Então, o calor específico ele tem como unidade de medida caloria, que é daqui da quantidade de calor, grama, que é da massa, graus Celsius, que é de temperatura. O calor específico é uma característica que depende do material, do estado físico em que este se encontra e também de sua temperatura. Entretanto, em termos práticos, a variação do calor específico com a temperatura é pequena. Por esse motivo, consideramos que o calor específico depende apenas do material e do estado físico em que ele se encontra. Vamos ao seguinte questionamento. O que significa dizer que água pura no estado líquido, o valor do seu calor específico é 1 caloria por grama vezes graus Celsius? O que quer dizer isso? Cada material tem seu calor específico. A água, o calor específico é esse, a água pura no estado líquido, porque como foi dito, aqui o calor específico ele depende do material e depende do estado físico em que se encontra. Então, o que quer dizer isso? Significa dizer que a água em seu estado líquido precisa de 1 caloria para 1 grama de água variar 1 grau Celsius, certo? Então, já é uma coisa mais exata. 1 grama de água variar 1 grau Celsius é necessário 1 caloria. Daí o calor específico é a quantidade de calor que cada grama de uma substância necessita trocar para variar sua temperatura em 1 grau Celsius, para mais ou para menos. Entre duas substâncias, quanto menor o calor específico, mais facilmente ele pode sofrer variações de temperatura. Certo? Quanto menor o calor específico, mais facilmente pode variar a temperatura. Caso tenham a mesma quantidade de massa, isso aqui é importante, pois corpos distintos, com massas diferentes, mesmo apresentando capacidades térmicas iguais, nunca apresentarão o mesmo calor específico. Só o fato de mudar o estado físico da substância, o valor do seu calor específico é alterado. Certo? Como exemplo, a água no estado líquido, o calor específico é 1. 1 caloria para 1 grama de água variar 1 grau Celsius. Se for do gelo, ou seja, no estado sólido, já é 0,489 calorias por gramas vezes graus Celsius. Ou seja, que tem mais facilidade em mudar a sua temperatura, em variar a sua temperatura entre a água no estado líquido e o gelo, que tem mais facilidade em variar a sua temperatura, é o gelo. Então, vapor de água. Vapor de água é ainda menor. Quem tem mais facilidade nesse caso é o vapor de água. A tabela a seguir mostra o calor específico de alguns materiais.
calor específico da água é igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius do gelo, 0,489, vapor de água, alumínio, latão, cobre, vidro, ferro. Então, nós percebemos o seguinte, veja que a prata ela tem um calor específico menor de 0,056, menor que a água. Ou seja, quem tem mais facilidade em variar a temperatura? A prata, certo? Mas veja aqui, por exemplo, o chumbo. Entre o chumbo e a prata, quem tem o menor calor específico aqui é justamente quem? O chumbo. Então, o chumbo tem uma facilidade maior em variar a sua temperatura do que a prata. Agora, desde que tenha a mesma quantidade de massa. Porque não adianta ter uma massa muito grande e uma massa muito pequena e querer ver qual dos dois vai variar mais. Certo? Esse tipo de unidade vai depender muito da questão da massa. Não precisamos de decorar esses valores, certo? Esses valores aqui, a maioria das questões dão os seus valores ou alguma estratégia para chegar a elas. Porém, entretanto, todavia, pode acontecer de ter questões que não dão o calor específico da água. Aí, este sim, a gente tem que saber. Este sim, a gente vai ter que decorar. Mas não é difícil, porque é o mais simples que tem. O calor específico da água é igual a 1. Simples assim, certo? Aí, a partir dos valores da tabela, podemos notar que o calor específico da água líquida é muito maior que o dos outros. Se a gente for perceber, o da água é o campeão em relação ao calor específico. Então, o calor específico da água é um dos maiores encontrados na natureza, e isso confere a essa substância a capacidade de atuar como um grande regulador climático. Você também já deve ter observado que em uma manhã ensolarada na praia, a areia se aquece mais rapidamente que a água do mar. E à noite a areia se resfria mais rapidamente que a água. Isso acontece porque o calor específico da areia é cerca de 5 vezes menor que o da água. Certo? Então, a explicação da água ela demorar a variar a sua temperatura em relação a outros materiais está aqui em relação ao calor específico. Não precisamos decorar o calor específico dos materiais, porque as questões vão dar o valor, porém o da água a gente tem que saber. Aqui um pequeno resumo. Calor específico é a quantidade de energia por massa necessária para variar a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius ou 1 Kelvin, se formos falar no sistema internacional. Os metais parecem frios ao toque por apresentarem baixo calor específico. Se a gente for ver na tabela, realmente os metais eles têm baixo calor específico comparado com a água, com o gelo e outros tipos de materiais. Aqui, tabela de calor específico, os principais que são mais usados assim, a água mesmo é o que é o maior de todos, certo? Digamos, quem tem mais facilidade em variar sua temperatura, água ou álcool? Veja que o álcool é 0,6 e a água é 1. Então veja que de fato, entre os dois líquidos, o álcool tem mais facilidade em variar sua temperatura, certo? Aí, álcool e gelo. Veja que o gelo é menor, aproximadamente, é claro aqui. Então, de fato, o gelo ele tem mais facilidade em variar sua temperatura do que o álcool. O calor específico é definido com base na água, certo? Também do mesmo jeito que se utilizou a caloria, usando como referência a água, o calor específico também utilizou a água como referência. Bom, o calor específico e a capacidade térmica têm uma relação, que quanto maior a capacidade térmica, maior também é o calor específico. A gente pode calcular o calor específico também por esta fórmula, substituindo no lugar da fórmula de capacidade térmica os termos e chegando à fórmula de calor específico. Um alto calor específico faz com que um corpo receba muito calor para mudar de temperatura, certo? Por exemplo, a água, ela precisa
como ela tem um alto calor específico, ela precisa de muito calor comparado a outros materiais que precisam de menos calor para mudar a sua temperatura. As unidades mais comuns de calor específico é caloria por gramas vezes grau Celsius. Essa é a mais usada, certo? Por isso que se chama de usual. Porém, o SI, no lugar de caloria, é joule, por ser energia, calor, quantidade de calor. Aí, grama é unidade de massa. O SI, ele adota como quilograma. E grau Celsius é temperatura, que no SI a referência é Kelvin. Bom, bora resolver aqui algumas questões. Alguns exemplos. Um corpo de massa 3 kg é colocado na presença de uma fonte térmica que fornece 60 calorias por segundo e sofre em 5 minutos um aumento de temperatura de 30 graus Celsius. Veja o seguinte, 3 quilos é a unidade de massa, certo? Massa. Aqui está usando quilos. No calor específico, a unidade de medida é caloria por grama vezes grau Celsius. Então, nesse caso, como a unidade de massa aqui está em quilogramas e a mais usada é essa unidade de medida, então seria mais interessante transformar esse 3 quilogramas em gramas. Agora, 60 calorias por segundo. Essa fonte consegue fornecer 60 calorias a cada segundo, só que o problema é, em 5 minutos vai estar uma quantidade de calor de 60? Não. Em 5 minutos vai estar muito maior. Se ele fornece 60 calorias em 1 segundo, em 5 minutos, quanto vai ser essa quantidade de calor? Aumento de temperatura de 30 graus Celsius. Era uma temperatura, aumentou 30, ou seja, isso aqui já é variação de temperatura. Então, bora lá. A letra A quer que determine a capacidade térmica. A fórmula a gente já conhece. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Certo? Então vamos lá. Capacidade térmica. A massa é mais interessante transformar 3 quilos em gramas. Para transformar quilogramas em gramas, a gente multiplica por 1000. A fonte fornece 60 calorias em 1 segundo. Em 5 minutos. A gente sabe que 5 minutos tem 300 segundos. Então, significa dizer que a fonte fornece, se fornece 60 calorias por segundo, então 300 segundos fornece 60 vezes 300, ou seja, 18.000 calorias. Aumento de 30 graus Celsius é o mesmo que a variação de temperatura de 30 graus Celsius. A fórmula C igual a Q dividido por ΔT. Substituindo, encontramos aqui o valor de 600 calorias por segundo. Isso aqui é a capacidade térmica do corpo inteiro. Agora, bora calcular o calor específico que, no caso, é feito este corpo. No caso, a substância que compõe ela, sua estrutura. Bom, a gente já sabe que a massa continua sendo a mesma, 3.000 gramas. A fonte fornece 60 calorias em 1 segundo. No caso, em 5 minutos, ela fornece ainda 18.000 calorias. Aumento de 30 graus Celsius é a mesma coisa que ΔT igual a 30 graus Celsius. A fórmula, a gente sabe que tem a fórmula que do calor específico, que é essa daí, que tem a ver com capacidade térmica, certo? E tem aquela outra, que no caso é quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura.
a gente vai perceber que está mais fácil utilizar esta fórmula daqui do que a outra. Mas se quiser usar a outra, dá a mesma resposta. Então, a capacidade térmica já achou. 600. A massa é 3.000. Resolvendo aqui os cálculos. Isso aqui dá 0,2 calorias para 1 grama dessa substância variar 1 grau Celsius. Bora ver esse outro. O gráfico mostra a variação de temperatura de um corpo com massa de 500 gramas. Então, aqui, unidade de massa. Certo? Massa. Durante seu aquecimento por uma fonte que fornece 10 calorias por segundo. Ou seja, se fornece 10 calorias em 1 segundo, então, analisando aqui o gráfico, a capacidade térmica do corpo. Novamente, vou usar a fórmula de capacidade térmica. Q dividido por ΔT. Certo? Então, o calor específico do material. Aí vai depender. Se vai usar aqui relaciona com capacidade térmica ou simplesmente vai usar que é um pouco mais extensa. Certo? Vai depender da situação. Muito bem. Então, aqui, vamos logo calcular a capacidade térmica. A massa é 500 gramas. Olha, a fonte fornece 10 calorias em 1 segundo. A gente percebe pelo gráfico que foi transcorrido um tempo de 3 minutos. Então, quanto vai ser essa quantidade de calorias? A gente sabe que 3 minutos tem 180 segundos. Se ela fornece 10 a cada segundo, então em 180 segundos ela vai fornecer quanto de caloria? Então, vai fornecer 10 vezes 180, ou seja, em 3 minutos, 1.800 calorias. Analisando o gráfico, podemos concluir que o corpo sofre uma variação, aqui é variação de temperatura, ou seja, a inicial é 20, a final é 60. Então, ΔT aqui vai ser 20 até 60, ou seja, ΔT é igual a final menos inicial, ou seja, 60 menos 20. Isso aqui dá 40, como foi dito aqui. A variação foi de 40, passando de 20 para 60, nesse intervalo de tempo de 3 minutos. Então, colocando os dados na fórmula, 1.800 dividido por 40, isso aqui dá 45 calorias por grau Celsius. Agora eu quero o calor específico. Fica mais fácil utilizar esta fórmula que relaciona a capacidade térmica do que a outra, que tem que calcular a quantidade de calor que já tem ali, que é 1.800, mas vai ter que pegar a massa e multiplicar pela ΔT. Aqui não precisa de multiplicar, aqui já vai direto na fórmula. Então, 45 dividido por 500, 0,09 calorias por grama vezes grau Celsius.